Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Pastor Mário de Oliveira, que foi deputado federal por 5 mandatos, está sendo acusado de estupro de menores, de abuso de mulheres. Eu recebi essa notícia, assim, alguns meses atrás, quando um jornalista... No último dia 8 de maio, a senadora Damares Alves, que todos conhecemos por seu histórico de defesa da infância e da família, subiu à tribuna do Senado e fez um dos discursos mais impactantes de sua carreira pública. Com a voz embargada e um olhar de quem carrega cicatrizes, Damares pediu veementemente o afastamento do pastor Mário de Oliveira, presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, após denúncias graves de abuso sexual e estupro de vulnerável. E aqui vai um detalhe que fez o Brasil cristão prender a respiração. A senadora nasceu e cresceu na Quadrangular. Ou seja, não falou como política apenas, mas como filha da casa, como quem viu os alicerces espirituais da sua infância serem atingidos por uma tempestade. Segundo Damares, o pastor, que também foi deputado federal por 5 mandatos, teria levado uma adolescente de 14 anos a Brasília, onde o abuso teria acontecido num apartamento funcional, à época em que ele exercia mandato. Se for verdade, isso é gravíssimo, declarou ela com firmeza no plenário. Vejam só. Me traz aqui, presidente, é um tema recorrente e eu estou sempre falando dele. Tem até gente que fala assim, muda o disco, senadora. Não tem como mudar o disco, não tem, presidente. Nós estamos no Maio Laranja, que é um mês de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Presidente, eu recebi um número da ONU que hoje estão vivas 380 milhões mulheres e meninas no mundo vivas, que foram estupradas na infância. Só que nós que somos militantes da causa sabemos que só 10% dos casos são notificados. Então, 380 milhões é 10% de quanto? 3 bilhões? Nós estamos diante de uma pandemia, presidente. E talvez essa seja a raiz de muitos males da sociedade. Porque se quiser destruir uma mulher, estupre ela na infância. Se quiser destruir emocionalmente um homem, estupre ele na infância. O abuso sexual ele vai ter que ser estudado, presidente, à luz da saúde pública logo, logo. E este é um tema que vai me trazer muito à tribuna. Mas hoje, especificamente, o que me traz à tribuna, abuso praticado por um pastor e um ex-deputado federal. Eu acabei de receber a notícia, que já está nos jornais, que o presidente da minha antiga igreja, o pastor Mário de Oliveira, que foi deputado federal por 5 mandatos, está sendo acusado de estupro de menores, de abuso de mulheres. Eu recebi essa notícia, assim, alguns meses atrás, quando um jornalista, um pastor jornalista, Leonardo Alvim, fez um vídeo divulgando, me marcou nesse vídeo, e aquilo me entristeceu muito porque é a igreja onde eu nasci, que meu pai foi pastor há muitos anos, e eu conheço o presidente. Imediatamente eu tomei providências enviando um ofício para a Igreja Mundial, a Igreja Global, que a Igreja Global tomasse providência e a Igreja Global interferiu, tomou providência, e mandei também para a Igreja Nacional um ofício pedindo informações. Como o caso já estava no Ministério Público, o que me cabia tão somente é acompanhar. Mas pasme, presidente, as notícias dão conta que a menina tinha 14 anos de idade, uma menina da igreja dele, e ele trouxe essa menina para Brasília e ele a estuprou dentro de um apartamento funcional quando era deputado federal. Isso é muito grave. É muito grave. O Ministério Público está investigando, mas entenda a minha indignação e a minha dor, porque é uma igreja séria. Os pastores da Igreja Quadrangular que eu conheci da época do meu pai são homens de Deus. A Igreja Quadrangular, instituição, é uma igreja respeitada.
e o líder envolvido num escândalo como esse. Eu estou aguardando as investigações do Ministério Público e me parece que depois que esse vídeo foi divulgado, e hoje com a matéria no Globo também, só lamento que o jornalista da Globo, sim, com falta de ética, coloca lá, pastor bolsonarista. Com certeza esse jornalista não está preocupado com a vítima. Está querendo dizer que é um pastor bolsonarista. Espero que quando for um pastor petista, ele escreva lá, pastor petista. Mas talvez que com essa matéria, escrita o título de forma indevida, outras vítimas apareçam. E esse jornalista Leonardo Alvim falou, inclusive, presidente, que existem vários crimes sexuais cometidos por falsos pastores da Igreja Quadrangular. Que todos esses crimes venham à tona, venham à luz. E que os falsos pastores possam passar o resto de suas vidas na cadeia, porque não tem, presidente, pastor pedófilo, não tem padre pedófilo, tem pedófilo fingindo que é pastor, tem pedófilo fingindo que é padre. Eu vou aguardar as investigações do Ministério Público e o posicionamento oficial público da Igreja Quadrangular. Que quando eu mandei o ofício, líderes da Quadrangular me ligaram, mas está na hora de um posicionamento público. E se ficar comprovado que o presidente da igreja realmente estuprou, me parece que já vai ter a prescrição, porque a vítima que denunciou, ela já faz alguns anos que isso aconteceu, mas que as outras vítimas tenham coragem de denunciar. E se quiserem falar comigo, pode falar comigo, porque lamentavelmente, presidente, por uma triste coincidência, eu fui estuprada por um falso pastor dessa igreja há 54 anos atrás. E eu sonho que isso não estivesse mais acontecendo dentro dessa igreja. Mas eu vou aguardar, ansiosa, as investigações do Ministério Público. Por conta, presidente, de abusos sexuais e estupro cometido por líderes religiosos, e cansada disso, eu e o presidente Bolsonaro mandamos em 2020 para a Câmara dos Deputados o projeto de lei 3780/2020, que foi escrito por mim, o então ministro da Justiça, que era o ministro Moro, a pedido do Bolsonaro, muito com base nos estupros também do João de Deus e de muitos pastores naquela época. O projeto está tramitando na Câmara, o projeto de lei 3780/2020, que a gente agrava a pena quando o agressor, o estuprador, é um líder religioso que aproveita-se da fé para abusar sexualmente de meninas, de mulheres e de meninos. Que todos eles passem o resto da vida na cadeia. Minhas anteninhas do canal Antena Gospel. Quando um caso desse estoura, não há como a gente fingir que não escutou. Damares não parou no discurso, não. Ela encaminhou ofícios para a liderança da igreja no Brasil e também para a Quadrangular Internacional, com sede nos Estados Unidos, cobrando providências. E segundo ela, os gringos já se posicionaram. Recomendaram a remoção de Mário de Oliveira da presidência. Minha gente, quando os céus se movem, até quem está longe sente o tremor. Além disso, o jornalista e pastor Leonardo Alvim também foi citado no discurso por suas denúncias recorrentes sobre casos semelhantes dentro da denominação. A fala de Damares ecoou como um clamor que todos venham à tona e que passem o resto de suas vidas na cadeia. E não parou por aí. Em lágrimas, a senadora revelou que ela própria foi vítima de abuso por um falso pastor da Quadrangular há mais de 50 anos. É uma dor que carrego, e ver que isso ainda acontece nessa mesma igreja me revolta profundamente, desabafou. Minhas anteninhas, esta não é a primeira polêmica do pastor, o mesmo já foi quebrou o microfone o culto e já relatou falar com caveiras no culto também, vejam só. A igreja do Gamá, a igreja do Lorival, 4 milhões para lá. Falar em gratidão, eu nunca recebi um telefonema me agradecendo. Nunca. Nunca. Pelo contrário, quando ele teve a oportunidade de me criticar, para resumir, eu fiz amizade com a Caveira, já me encontrei com ela 3 vezes, e ela que me deu a inspiração para falar sobre a mensagem da Caveira. O pastor Mário de Oliveira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, revelou numa convenção para mais de 5.000 pastores que ele teve um encontro com uma caveira durante 3 vezes e recebeu dela a inspiração para trazer a mensagem da palavra de Deus naquela noite. Seria misticismo dentro da Igreja de Cristo?
Deixe sua opinião nos comentários. Confira. Para resumir, eu fiz amizade com a caveira. Já me encontrei com ela 3 vezes. E ela que me deu a inspiração para falar sobre a mensagem da caveira. Minhas anteninhas abençoadas, o povo de Deus precisa mais do que nunca abrir os olhos e manter os joelhos no chão. Não é tempo de escândalo, é tempo de limpeza espiritual, de posicionamento e de quebrantamento. Como Damares disse, não tem pastor pedófilo, tem pedófilo fingindo ser pastor. Se há culpados, que sejam julgados. Se há inocentes, que sejam protegidos. Mas o que não pode continuar é o silêncio da liderança enquanto o rebanho geme em dor. Agora quero ouvir vocês. O que vocês acham que a igreja deveria fazer agora? Você acredita que a quadrangular vai se posicionar? Já presenciou casos de abusos sendo abafados nas igrejas? Deixe aqui nos comentários, compartilhe este vídeo com alguém que precisa estar ciente do que está acontecendo. E não se esqueça de orar pelas vítimas, pelas famílias e pela igreja brasileira. Que Deus levante líderes comprometidos com a verdade, a justiça e o evangelho puro. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ativa o sininho e compartilha com os grupos da célula, do culto, da oração, porque a nossa antena gospel tá sempre ligada nos céus e nos bastidores da fé. Até o próximo vídeo, e lembra, quem se esconde na casa do Senhor achando que é abrigo pro pecado, vai encontrar a justiça de Deus bem na porta da igreja.